Que alegria estar aqui hoje, meditando o Santo Evangelho com mais de 20.000 pessoas inscritos neste canal. Desde já, obrigada pela sua companhia, obrigada por estar conosco nesta empreitada. Estamos juntos então para meditarmos o Evangelho de hoje, dia 11 de fevereiro de 2023, no programa Tempo de Recomeçar. Para este momento, então, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Segundo milagre do pão. Naqueles dias, juntou-se outra vez uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam: De onde alguém conseguiria pão para saciar tanta gente aqui em lugar deserto? Ele respondeu-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Então mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000. Então os despediu. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, eu separei aqui para nossa reflexão 7 pontos e 2 detalhes. No primeiro ponto, novamente, o evangelista Marcos relata para nós que Jesus sentiu compaixão da multidão. E isto muito me encanta, porque eu e você estamos inseridos nesta multidão que Jesus sente compaixão. Ou seja, Jesus não nos trata com indiferença. Não é um Deus distante, onde não alcança o seu povo, mas é um Deus que caminha conosco lado a lado, dentro das nossas necessidades. E depois, no número 2, eu destaquei aqui a fragilidade, a pequenez dos discípulos, quando eles não viam chances de encontrar pão ali naquele deserto. Quantas vezes nós também, com as nossas limitações, nós não enxergamos
a possibilidade de Deus agir na nossa vida e na vida do seu povo. E aí, quantas vezes nós colocamos dificuldades na ação de Jesus, semelhante a essa situação aqui dos discípulos. No número 3, no 4 e no 5, eu destaco o número 7, que é o número da perfeição, onde diz aqui o Evangelho que Jesus toma ali aqueles 7 pães e aqueles peixinhos, abençoa aquele alimento e imediatamente tudo foi multiplicado. O milagre da partilha, o milagre do poder da oração, poder da mão de Jesus quando é imposta sobre as nossas necessidades. E aqui nós observamos que assim que Jesus abençoou, tudo se transformou. E assim pode ser a nossa vida. Basta que nós demos abertura para Jesus nos abençoar e tudo será multiplicado. O nosso tempo, a nossa saúde, a nossa disposição, o nosso dinheiro, o alimento na nossa casa, tudo isso será multiplicado. A nossa força, a nossa coragem, tudo é multiplicado com a imposição de mãos de Jesus. É uma bênção muito grande saber disso. Outra coisa que nós podemos observar aqui, que após a imposição de mãos de Jesus, todos se saciaram, diz aqui no Evangelho, 4.000, mas provavelmente crianças, mulheres não estão inclusos aqui nesta soma. Ou seja, eram muitas pessoas, eram muitas. E todos se saciaram e sobrou ainda 7. Mais uma vez, número da perfeição. 7 cestos de alimento. Tudo para dizer que com Jesus nós temos tudo. E os 2 detalhes que eu me referi foi o detalhe da Eucaristia, que é fonte de abundância, é fonte de fartura na nossa vida. A cada Eucaristia que nós participamos, que nós atualizamos na nossa vida, tudo se renova. A nossa saúde, a nossa disposição, tudo passa a ter um novo vigor. É o milagre da Eucaristia. Com Jesus temos tudo. E outro detalhe aqui que me chama muita atenção é o milagre da fartura, o milagre da partilha. Com Jesus tudo é suficiente e ainda sobra para nós compartilharmos com o outro. Então, hoje, sábado, dia dedicado à Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, ela viveu tudo isso. Ela viveu o Verbo encarnado. Nossa Senhora conheceu bem o que foi uma vida abundante com Jesus. Assim que ela disse o seu sim à maternidade de Jesus, tudo se transformou na vida dela. E assim acontece conosco. Basta acreditarmos. Com Jesus temos tudo. Com Jesus estamos a caminho, rumo à Nova Jerusalém. Sobre mim e sobre você, sobre as nossas fragilidades, desça a bênção de um Deus que é todo poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos acompanhe. Amém.